Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos iniciando hoje o Evangelho de Mateus e como é maravilhoso ver Deus falando e a gente poder aprender sobre a vida de Jesus através do olhar de Mateus. Então, que Deus possa te abençoar e bora lá para a leitura. A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Obrigado por mais esse dia. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor derramado sobre nós. Obrigado porque as suas misericórdias se renovaram mais uma vez em nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor, único, maravilhoso, digno de receber todo louvor e toda adoração. Nós te amamos, Senhor, e declaramos que o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Faça a tua vontade, o teu querer soberano sobre nossos desejos e sobre as nossas vontades. Vem, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas, para que possamos desfrutar do teu reino já aqui em vida, na terra, agora, para que teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, que sejamos luz para as nações, que sejamos luz para os povos, que as pessoas possam ver e sentir a tua presença em nós. Espírito Santo, vem ministrar aos nossos corações, para que possamos compreender a tua palavra, para que haja entendimento do teu evangelho, para que possamos compreender as boas novas declaradas por ti, para que possamos também não só fazer uma leitura da tua palavra, mas que possamos viver o que aprendemos. Que possamos viver o que aprendemos, que possamos transbordar o que aprendemos, que possamos levar essas boas novas do reino para muitas pessoas. Nos ensina, Senhor, através da tua palavra, através da vida de cada pessoa aqui. E que tudo seja para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado, seja com a nossa nação, seja com o Brasil, seja com o teu povo. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo. Traga o teu avivamento tão prometido pelos teus profetas, para que a tua vontade aconteça nesta nação e para que possamos e para que o Brasil seja a nação que leve este avivamento para as outras nações. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Traga paz para Jerusalém, traga uma nova visão para aquele povo, que eles venham compreender o verdadeiro evangelho do reino e que eles possam ver Jesus como o Messias, para que todos nós possamos ser abençoados através dessa visão e desse quebrantamento. Vem, Jesus, com o teu reino, vem com a tua glória, vem com o teu poder, vem como um rei soberano pronto para tomar posse do teu reino. Nos ensina, Senhor, todos os dias a ter sede e desejo de estar na tua presença, a ter sede e desejo de andar contigo, viver o teu querer, de viver as tuas promessas, e que tudo isso seja para a honra e para a glória do santo nome, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado, hoje e sempre. Porque teu, Senhor, todo o poder, teu é o reino e a glória para todos sempre, Pai. Seja com aqueles que estão com seus familiares enfermos, ou aquele que ele mesmo está enfermo, Pai, derrama da sua cura. Vem com o espírito de cura sobre essas pessoas, mas que a sua vontade e o teu desejo seja soberano, Pai. Dai-nos o dom de discernimento de espírito, dom de sabedoria, dom de conhecimento, Pai, para que possamos compreender e levar a tua palavra aonde for necessário. E que tudo isso aqui, Senhor, tudo isso é para a honra e glória do teu nome, para que o teu reino seja expandido, para que o Senhor seja glorificado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, seu Wanderlei. Bom dia, bom dia. Todos. Ligou o Wi-Fi hoje? Liguei. Bom dia. Ai, Deus.
Vamos lá, então a gente vai ler o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Tem uma pequena introdução aqui que eu achei bem interessante, que fala assim: a nação de Israel, ela aguardava ansiosamente pelo surgimento do Messias, o rei vindo da descendência de Davi, e que os livraria de todos os seus inimigos terrenos e restauraria a glória do povo de Deus. Mateus começou o seu livro apresentando Jesus Cristo como descendente de Davi, mas deixou claro que cadê? Mas deixou claro que ele não era o rei terreno que eles esperavam, mas sim um rei divino. A primeira parte do livro nos apresenta a origem de Jesus. Mesmo com toda a resistência e oposição dos judeus, Mateus nos mostra que muitas pessoas creram que Jesus era o Messias prometido. Quando Herodes ouve os rumores de que um novo rei nasceu em Belém, ele ordena a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo. O Senhor Jesus só não foi morto por causa da intervenção de Deus. Desde cedo, Satanás apresentou grande oposição aos filhos de Deus. Na segunda parte do livro, do capítulo, do 4, 12, do 25 ao 46, vemos a exposição da mensagem de Jesus, seu ministério e a declaração de chegada do reino de Deus. Neste período, Jesus ministra o Sermão da Montanha, realiza muitos milagres, ensina sobre o reino de Deus, lida com vários tipos de pessoas e declarações de fé. Passa por muitos conflitos com a liderança religiosa de Israel e ensina no Monte das Oliveiras. Na última parte do livro, no capítulo 26 e 28, temos a prisão, julgamento, condenação, crucificação e morte do Senhor Jesus. A expiação foi concluída e a sua ressurreição ao terceiro dia, onde ele foi feito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bom. Então, a gente vai ver, né? O Evangelho de Mateus nada mais é do que a história de Jesus pela visão do seu discípulo Mateus. E o interessante é que Mateus, ele tinha uma visão para escrever. Então, pensa só, Mateus, ele escreveu para que os judeus aceitassem Jesus como Messias. Então, a visão que ele tem, a maneira que ele escreve é para que os judeus compreendam a mensagem. Mateus 1, capítulo 1, versículo 1. A genealogia de Jesus. Isso também está em Lucas 3, do 23 ao 28. Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esmom, Esmom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon e Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar.
Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações descendentes de Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Às vezes a gente fica se perguntando assim, cara, por que tem que falar tudo isso? Para o judeu, cultura, isso é muito importante. Você saber da onde você veio, de qual povo você veio, da onde você veio. Então, Mateus, aqui ele quis deixar bem claro que Jesus, ele veio da geração de Davi e ele veio da geração de Abraão. Então ele quis mostrar que ele era da geração de Judá e o quanto ele era importante. O nascimento de Jesus Cristo, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nela o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir, e que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Mateus 1, versículo 23. Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então a gente tem aqui agora José, né, recebendo a notícia, está lá em Lucas 2, 1 a 7 também, recebendo a notícia de que Maria estava grávida. Alguns historiadores dizem que Maria era bem nova, né, provavelmente ali entre seus 13 e 16 anos, isso era comum para aquela época, e José já era um homem mais vivido, um homem mais velho, não era jovenzinhos querendo casar. Isso geralmente não acontecia. Então, José já era um homem mais velho que Maria. E para aquela cultura, encontrar-se grávida antes do casamento era adultério, era horrível, como a gente leu em Deuteronômio. Maria era digna de ser apedrejada. E então José, por compaixão, por respeito e tal, afinal de contas, eles são primos, né? Se você para pensar, são da mesma tribo. Ele resolve deixá-la em secreto, para que não houvesse essa vergonha. Mas pensa só, aí José abandona Maria e ela grávida. Ela ia ser apedrejada do mesmo jeito, ou expulsa de todo aquele local. E aí então o anjo do Senhor aparece a José no sonho e revela para ele que ele é o Cristo, que ela está grávida do Espírito Santo, e que para ele colocar o nome dele de Jesus, para cumprir-se o que está escrito lá em Isaías, que é o que está aqui no versículo 23. Eis que a Virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Está em Isaías 7,14. Então ele será chamado pelo povo de Emanuel, que é Deus conosco. E Jesus significa Deus salva. Então, José tem esse sonho e quando ele desperta, ele recebe Maria como sua esposa,
aguarda, né? Enquanto ela está grávida, eles não têm relações e até ela dá à luz ao filho, quem pôs o nome de Jesus. Bom dia, Elisângela. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Eu preciso compartilhar uma novidade. Meu pai Bom teve dia. alta. Que bom, Que bênção. Graças a Deus, obrigado, gente, pela oração de vocês. que bom. E ele tá indo para casa hoje, agora só vai voltar dia 7/8. Que Tá aí, legal. né? Mas tudo bem, graças a Deus, vai para casa. Glória a Deus. Obrigado pela oração de vocês também. Vocês compartilharam, passaram comigo esse desafio aí. Que bom, que bom. Amém. Agora é uma nova fase, agora é cuidar, Uma continuar vontade. cuidando. Sim, graças a Deus. Que bom, que bom. É as vitórias da caminhada, ela é aos poucos, Sim. Por isso mas que a gente não é pode desistir. gratificante e gera transformação, né? Gera Sim. restauração. Sim. E garanto que gerou união na família também, né? Pois é, união e desunião. União e desunião, porque o maldito dinheiro, né, é complicado. Mas Deus sabe todas as coisas. Sim. É. Faz parte. Agora é um Deus, processo. Deus na frente, sempre coloque. sim, graças a Deus. Que bom. Vamos para o 2, capítulo 2. É que eu leio, Éder? Fique à vontade. Os magos chegam do Oriente, capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terá de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, e de noite foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. E em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira aos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel.
E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Legal. A gente tem uma visão meio ilusória das coisas, né? E como a gente muitas vezes lê, por exemplo, eu acabei de ler aqui Mateus e não consigo ligar isso às outras coisas, a gente fica meio perdido. Mas historiadores dizem, por exemplo, qual que é a sua visão dos magos? E muita gente fala 3 reis magos. Não são reis, eles eram magos. E sempre a gente coloca essa palavra 3 magos. Por quê? Porque foram 3 presentes. Então a gente acredita que eram 3 magos. Mas existem ideias de que eram mais magos. E afinal de contas, quem são esses magos? Como eles sabiam dessas coisas? Muitos teólogos e historiadores também trazem a ideia de que esses magos eram discípulos de Daniel. E para aquela cultura, para aquela época, eles sabiam ler as estrelas. E aí, lendo aqui, eu estava pensando, a gente tem a história das 70 semanas de Daniel, que ele conta. E aqui a gente estava entrando nas últimas semanas, né? E aí a gente pensa assim, cara, os caras sabiam que um rei ia nascer naquele período, que a gente sabia, aí eles foram orientados por uma estrela que brilhou muito. E aí a gente fica assim, cara, como Deus vai programando e como Daniel já sabia naquela época sobre o Messias, por causa de Isaías, por causa de todos os profetas, porque Daniel ele era um grande estudioso. E a gente pode chamar, a gente costuma brincar que fala que Daniel ele era o rei dos magos. Como assim, Éder? Ele foi colocado neste posto na Babilônia e na Pérsia. E ele foi colocado para ensinar essas pessoas. Você lembra na história dele que o rei da Babilônia queria alguém que interpretasse os sonhos e ninguém conseguia? E ele foi colocado lá? E ele foi colocado com os eunucos também. Então ele era um mestre lá dentro, ele era um cara que influenciava. Então ele era o cara que ensinava essas coisas. E esses magos que vêm visitar Jesus provavelmente já eram pessoas, eram gerações e gerações da história de Daniel, que estava lá no Oriente. E outra coisa bem interessante, o que acontece? De novo, a nossa mente, a nossa visão, que mente para nós, principalmente no Natal, né, com os presépios, a gente acredita que os magos chegaram no nascimento de Jesus. E não foi. Eles chegaram praticamente um ano ou quase 2 anos depois que Jesus já havia nascido. Se a gente começar a buscar nos outros evangelhos, a gente vê que Jesus foi ao templo, ele foi circuncidado, ele foi apresentado, até que tem lá um sacerdote que pega e fala, agora eu posso morrer porque agora eu vi o Cristo. Então, não foi no momento que ele nasceu, os reis chegaram. Quem estava ali no momento do nascimento, assim, eram os pastores que estavam ali em volta. Mas quando os magos chegaram, já tinha um tempo já. Jesus já E não... outra coisa, aqui estava escrito, aqui se a gente, na minha Bíblia, né, tem particularidade escrito assim, é que eles se deteram onde estava o menino, depois o versículo 10, não, 11, e entrando na casa, acharam um menino, e ele estava no estábulo quando nasceu, né, ele não estava numa casa. Então, entrando na casa, acharam um menino com Maria. Já era menino, não era bebê, não era... Era menino. O tempo já havia passado. É. Então, a história mente para nós, entende? Muitas coisas, a religiosidade distorceu essa verdade. Então, e aí Herodes mandou matar quem? Crianças de 0 até 2 anos de idade, porque ele não sabia quando Jesus realmente tinha nascido. E aí ali a gente tem os magos indo lá e abençoando Jesus, né? E é bem interessante,
Porque, para pensar, eles deram para ele coisas que eram muito preciosas: ouro, incenso e mirra. E isso serviu para quê? Para a fuga deles no Egito. Então José foge para o Egito com Jesus, e esse ouro, essa mirra e esse incenso que fez com que eles vivessem todo esse período no Egito. A gente não tem assim especificamente quanto tempo, mas foram anos. Eu acredito que tem gente que fala em torno de 7 anos, ou de 5 a 7 anos, porque foi o período depois que Herodes morre na história, né? E Herodes começa a fazer toda aquela matança por causa de Jesus. E aí Jesus foge para o Egito e lá ele fica. E aí eu fico muitas vezes pensando assim, é um período que Jesus também, além de aprender o hebraico, né, que eles usavam para orações, ele aprende o aramaico, que era a língua deles ali naquela época. Você tem o grego, que era a língua mais usada pelos romanos, e Jesus ainda foi para o Egito quando pequeno e provavelmente deve ter aprendido algumas palavras em egípcio. Então ele é bem interessante. E aí a gente continua no 16, né, que tá aqui, o título no meu tá A Matança dos Meninos em Belém. Então, imagina a tristeza que foi naquela época, né? Que aí tá aqui. Helder, eu ouço muito o pastor Juscelio de Souza e ele me chamou a atenção para uma coisa. Ele fala que toda vez que vai nascer um libertador, tem muito derramamento de sangue. A gente viu isso lá com Moisés primeiro, né? Aqui com Jesus, e ele faz um paralelo falando de agora, desses tempos agora, do derramamento de sangue que está vendo com essas pandemias, né? E com as mortes que estão tendo acesso, para avisar da chegada de Cristo, o derramamento de sangue para vindo o libertador. Eu achei interessante a gente fazer esse paralelo com isso. Você sabe o que é legal? Você parar para pensar por que há esse derramar de sangue. Por que que o faraó matou as crianças? Porque ele sabia que era o tempo de nascer o libertador. Porque A também mudança do tempo, né? estava escrito também. Que é o que nós temos agora também, né? Mudança de ciclo. Sim, e o faraó sabia disso. E quem que é o outro que sabia? Quem que foi prometido para ele que o filho de uma mulher ia pisar na sua cabeça? O próprio Satanás. Então, ele sabia que ia nascer alguém que ia libertar e ia confrontar, tanto como Moisés. Então, ele se levanta para que haja esse decreto, essa matança de criança. E quando Jesus nasce, a mesma coisa. E é bem interessante que, para pensar, Satanás, ele não é o conhecedor, ele não é onipresente nem onisciente. Então, a gente percebe que ele descobre quem é o Cristo, que Jesus é o Cristo de verdade, quando ele prova Jesus no deserto. É. Porque ele joga ali, ó, se você é realmente o Filho de Deus. Então ele prova Jesus, porque ele não tem essa certeza se ele é mesmo. Por quê? Porque, cara, Jesus veio em carne. Ele podia conhecer o Deus Filho Espírito, entende? Então a gente tem todo esse processo, né? Então realmente, se você pegar na história, Satanás está sempre tentando matar e tentando descobrir quem é esse que iria pisar sua cabeça, quem é esse que o confrontaria e o venceria, né? E aí a gente finaliza com José voltando do Egito e indo para Nazaré. Tem um filme, eu acho que chama O Menino Jesus. Você já deve ter visto a cena de uma criança discutindo com um sacerdote ou um rabi, ele falando assim, mas então Deus é um arquiteto. Não, sim, ele é arquiteto, ele construiu o mundo e tal. Ele falou, e onde está o trono de Davi? Ele falou, ele sentará no trono de Davi, porque Deus fala e ele cumpre. Aí ele fala assim, mas qual que é a pergunta que ele troca os nomes lá, e Jesus também compara. Ele falou, realmente você é um menino muito inteligente. E aí esse filme mostra essa pequena parte, assim, de Jesus voltando do Egito, um menino começando a revelar alguns poderes, e ele meio sem saber o que está acontecendo e sabendo o que está acontecendo. É muito interessante. E mostra também que, mesmo naquela época, ainda havia uma perseguição sobre a vida dele. E é bem interessante a história, né? É uma história que a gente não tem relatos bíblicos na nossa Bíblia, mas como que é o nome?
sumiu o nome da... Nos livros que não foram canônicos, né? Que não foram colocados na Bíblia. Igual Judas, José, outros livros aí contam a história de Jesus menino. Vamos pro 3? Vamos. Vou ler. Pode ler, Fabiana. Alguém falou antes? Alguém quer ler? Pode ser também, não tem problema. Pode ser, Fabiana. Leia. João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele batizava, onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. A gente pode ver em Mateus, né, o cumprimento das profecias ditas pelos profetas, né, e ver esses tipos de liderança dentre os judeus, né? Eu sei que eram 3, os fariseus, os saduceus, e acredito que os doutores da lei, é isso. E em Mateus a gente vê o cumprimento de tudo o que os profetas no Velho Testamento diziam. E aí, por isso que muitos deles iam, né, ou, foram atrás de João Batista, né, para ver esse cumprimento, porque essa dúvida pairava, e até mesmo quando Jesus foi revelado, iniciando o seu ministério, né, eles não quiseram aceitar, né, mas esse aí, até tanto que depois, lá na frente, quando Jesus foi escolher os seus discípulos, e aí Filipe foi atrás de Natanael, e falando: olha, eu conheci alguém que lá de Nazaré, e ele fala coisas que mexem com a nossa alma, e se alegrando, né, falando de Jesus para Natanael, e Natanael fala assim: mas de Nazaré pode vir coisa boa? Então, assim, eles não aceitavam
esse cumprimento na pessoa de Jesus, né? Que eles esperavam um outro tipo de liderança. Eu acho que na cabeça dele... A gente também faz isso, né? Quando a gente pensa em ter alguma coisa, a gente sempre pensa, ou pensa em receber. Alguém pode falar assim para você, você vai ganhar um presente, né? E aí você pensa, puxa vida, você vai além da expectativa, né? Eu acho que é isso que aconteceu com aquele povo naquela época. E aí, João, ele confrontando essa liderança, porque... E aí ele traz esse contexto. Vocês estão ouvindo o meu cachorro? Então, ele não para, só Deus. E confrontando essa liderança, né, porque não mostravam frutos dignos do arrependimento. Eram homens que sabiam toda a lei e debatiam ela, mas o coração estava longe de Deus. Eles não cumpriam aquilo que estava descrito na lei, né? E a gente via nesse mundo político deles os conchavos, né? E assim, pensamentos e sentimentos que não mostravam esse arrependimento, esse coração voltado para Deus. Por isso que João Batista, quando vê ele se aproximando, se irritava, né? Porque João pregava o batismo do arrependimento. E aí ele ficou fulo da vida quando eles chegaram, né? Quando ele diz ali no 7, raça de víboras, né? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem? Eu só batismo quem realmente se arrepende. E vocês não geraram nenhum tipo de fruto que prova que vocês têm o coração voltado para Deus, que provam que vocês estão arrependidos. E aí, é bem, bem bonita essa passagem, né? Porque ele não tinha medo, não. Ele tinha toda a ousadia, mesmo podendo, né, ser acusado injustamente, ser preso, ele confrontava mesmo esse povo. A gente para pensar, que é bem interessante isso, lembrando sempre do que a Fabiana está falando, que Mateus, como eu disse no começo, ele está ali para escrever para os judeus. Então ele precisa fazer com que os judeus creem em Cristo. E para ele fazer com que os judeus acreditem em Cristo, ele precisa realmente ficar ligando a história do Messias aos relatos da Bíblia que já tinha acontecido dos profetas. E a gente precisa sempre lembrar que o Evangelho ele foi escrito bem depois da morte do Cristo. Então, ele está relatando aqui para tentar convencer aqueles que já estavam perseguindo eles. E aí, quando a gente vem aqui para João Batista, quando ele fala assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia algo que a gente vai ver depois, né? Que é arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Isso aqui eu gosto muito de pensar e deixar bem claro para a gente poder entender. Por que Mateus fala reino dos céus e Lucas e Marcos fala o reino de Deus? Mateus está pregando para os judeus e os judeus não gostam de pronunciar o nome de Deus. Tem todo um respeito, todo um processo, todo um sistema. Então Mateus deixa bem claro que é o reino dos céus, que na verdade nada mais é do que a mensagem do reino de Deus. E eu gosto da ideia porque João Batista, ele é considerado, a gente vai ver mais para frente, e está lá também em Lucas, que como se ele tivesse o espírito de Elias. Éder, então a gente acredita em reencarnação. Não, quando fala sobre isso, é aquele espírito de ousadia, que é o que foi proclamado lá, a voz que clama do deserto e prepara o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas. Então,
João Batista foi colocado para mostrar o caminho. Ele era o cara que ele ficou 30 anos no deserto, se preparando, estudando as palavras, em silêncio, separado de todo mundo, para conhecer a mensagem. Lembra que ele era filho de um sacerdote, e ali ele ficou preparando-se para o ministério dele, que durou 1 ano e meio. E muitas vezes a gente quer se preparar 1 ano e meio para ter um ministério de 30 anos. João Batista se preparou 30 anos para ter um ministério de 1 ano e meio. E quando ele vem com toda a ousadia que o próprio Senhor deu a ele quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. Porque quando Maria encontra com a mãe de João Batista, ela é literalmente batizada pelo Espírito Santo. E ela fala isso em Lucas. Então ele tinha ali toda aquela ousadia, toda aquela autoridade para confrontar. E quando ele vê ali os fariseus, saduceus, todo aquele povo indo ali, eles estavam ali querendo, eles não foram para ser batizados. Esses caras, esses líderes, né, vamos colocar assim, daquela época, eles foram ver o que estava acontecendo. E foram ali para julgar João Batista. Quem é você? Se a gente volta lá em Lucas, eles começam a questionar. Quem é você? Você é o profeta? Você é o Messias? Quem você diz que você é? Aí João fala, eu sou a voz que clama no deserto. E João começa a se irritar, porque isso começa a ser frequente. E eles começam a influenciar quem está em volta deles. E aí é onde João faz um xingamento santo. São as raças de víboras. E se você parar para pensar, as víboras, quando a mãe tem os filhotes eles eclodem dentro dela e começam a comer ela de dentro para fora. Então era terrível ser chamado por um nome desse, né? E aí ele compara isso, fala tudo, só que ele deixa um ponto aqui bem interessante quando ele fala sobre a árvore, né, no versículo 10. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E como a gente perdeu isso hoje. E como a gente perdeu tudo isso. O que é uma árvore que dá bons frutos? A gente começa a perceber, se a gente pegar para estudar, a palavra do Senhor, ela está sempre falando isso. É necessário que dê frutos. Você quer ver uma pessoa que está fazendo a vontade do reino, que está fazendo a vontade do Senhor? Olhe os frutos. Olhe o que ela tem feito. E quantas pessoas a gente vê hoje que é apenas aquela religiosa que vai, é o domingueiro, que eu costumo dizer, que vai domingo na igreja e não traz fruto nenhum, não traz mudança de vida nas outras pessoas. Ela não causa esse arrependimento, ela não causa essa mudança. Ela está vivendo um evangelho pela metade. Ela está vivendo o que foi ensinado pela metade. Ou porque não foi ensinado, ou porque ele é negligente em entender a palavra. Então, a palavra do Senhor sempre fala, é preciso que dê frutos. Quando a gente vai lá em João 15, ele fala que o Senhor é aquele que poda a árvore que está dando frutos para que ela dê melhor frutos, e também é aquele que corta fora a árvore que não está dando fruto. Então, no final de tudo, seremos vistos por isso. Então, o fruto nada mais é do que a obra, é o que você tem feito, é quantas pessoas você tem transformado e o que você tem feito pelas pessoas. E aí ele conclui aqui, que eu acho bem interessante, que ele fala, né, que eu batizo com água. A água é o batismo do arrependimento, mas o batismo real é o batismo do Espírito Santo com fogo, que quem traz é o próprio Messias. Então, eu acredito que todos somos, quando cremos em Jesus e começamos a viver pela graça, recebemos a conexão de volta com o Espírito Santo que tínhamos perdido no jardim do Éden. E isso faz toda a diferença. E quando Jesus é batizado, ele faz isso também para cumprir o que foi escrito lá nos Salmos e em João. Eu acho interessante nesse 3 aqui, algumas coisas chamou um pouco minha atenção. Já foi falado até aí, né? Mas a forma que João, como o senhor acabou de falar, ele pregava, né?
porque no 2 ele vai dizer, no 2 ele enfatiza bem a questão do arrependimento, né? Ele vai falar assim, e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mas quando o senhor acabou também de ler aí, no 8 ele vai falar, né? Ele termina o 7, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia ele, raça de víboras, né? Como o senhor acabou de falar. Mas eu vejo assim, por que havia essa necessidade dessa palavra mais áspera, vamos dizer assim, né? Para que trouxesse uma consciência e que houvesse um arrependimento, né? Porque era necessário o arrependimento para que o batismo fosse realmente verdadeiro. Eu me arrependo do que eu estou fazendo ao ponto de me batizar. E nesse 11, como o senhor acabou de ler aí, o exemplo que ele dá é interessante porque ele fala assim, ó, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. O homem está ali para batizar o outro, vamos dizer assim, com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digna de levar, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo, vírgula, e com fogo, né? E aí, o que eu vejo com isso aqui? O fruto do arrependimento é o desejo do batismo. E a gente necessita do batismo para que seja remissão ali, vamos dizer, dos pecados, ou seja lá do que a pessoa queira dizer. Mas o que eu vejo mais aqui, que eu acho mais interessante, é quando a gente chega no versículo 16 e 17. Porque, ó, vamos no 15. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, porque ele não achou que era digno de batizar, né? Vamos dizer assim, ele que deveria ser batizado. Mas aí Jesus disse para ele, né? Deixa a coisa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Aí no 16, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, né? Ou seja, o Espírito Santo, né? Vamos dizer assim. No 17, ele vai falar, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraz. O que eu vejo aqui? Após o batismo, a manifestação dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, porque a voz do Pai, o Filho, o Senhor, e o Espírito Santo em forma da pomba. Então, o que eu entendo com isso aqui? E quando a gente decide entregar a vida para Cristo, né, do próximo passo mais necessário para o cristão é ter esse revestimento do Espírito Santo, que o Pai concede. Mas por que isso é necessário? Para que quando a gente venha ter o batismo com o fogo, a gente permaneça. Porque ele se refere a esses três batismos, água, espírito e fogo. Aqui a gente vê que houve essa manifestação, né? Pai, Filho e Espírito. Porque o Filho estava ali, o Senhor Jesus. O Espírito, a pomba, simbolizando o Espírito. E o Pai que falou, o próprio Deus, né? Mas era como se ele estivesse preparando aquele momento do Senhor Jesus, porque ele ia passar por algo que era, vamos dizer assim, terrível, né? Então, eu vejo aqui a necessidade de nós cristãos, após entregar a vida para Cristo, buscar através do arrependimento verdadeiro, né? Buscar essa conexão, né? Com o Espírito Santo, para que a gente possa resistir. E, mais uma vez, a palavra nos ensina que a gente precisa do quê? Do arrependimento e da presença do Pai. Eu achei isso muito interessante aqui. Estou pensando aqui, estou avançando um pouco também, né, no contexto da história, sobre isso que você está falando aqui agora. E quando eu estava lendo, eu estava pensando, cara, eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Essa expressão, os céus se abriram, a gente vai encontrar também em Mateus 24, no finalzinho dele, quando fala que ele voltará e o céu se abrirá. E o sol e a lua e as estrelas se esconderão.
E no dia que eu estava ensinando sobre isso, foi bem interessante, e agora veio de novo na minha mente. Imagina, os céus se abriram, então houve um rompimento por alguns segundos, por algum tempinho ali, para que houvesse a manifestação do Espírito e a fala do Senhor. Houve por alguns segundos no céu daquele local, para aqueles que estavam ali sobre Jesus, o rompimento do físico com o espiritual. A expressão os céus se abriram, é isso. Eu vejo assim, é o rompimento do físico que a gente vê com a nossa visão limitada com o espiritual. Então, aquelas pessoas que estavam ali vendo Jesus sendo batizado, eles tiveram a visão do espiritual, do mundo espiritual, do céu celestial se abrindo, se apresentando através do pombo e da voz do próprio Pai, falando: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado, em quem tenho prazer. E como se fosse a confirmação também, né, para o Senhor Jesus, né? Tipo assim, é você, o meu filho, né? É como se fosse, vamos dizer assim, a resposta. Porque mesmo sabendo que ele era o filho de Deus, o filho da promessa, que tudo, mas a confirmação tinha vindo de todos, mas faltava vir do Pai. Sim. Cara, é muito forte isso aqui, muito forte, espiritualmente falando. E aí, quando eu avanço lá para o Mateus 24, no finalzinho, aí você imagina, aqui foi uma pomba. O céu se abriu para que a pomba, para a representação do Espírito, né, e a voz do Senhor. Agora você imagina Jesus montado num cavalo e toda a orla dos seus anjos rompendo esse físico para o espiritual e vindo. É coisa tão gigante que faz o sol, a lua, as estrelas sumirem das nossas vistas e a gente conseguir só ver o espiritual rompendo o céu e ele vindo com todo o seu poder e glória. Cara, é maravilhoso. Você sabe o que veio aqui agora também, assim, senhor? Essa questão da forma que João Batista pregava, né? Vamos dizer assim. Quando os religiosos vinham até ele não tinha noção do pecado, vamos dizer assim, né? Não tinha noção do que eles precisavam realmente se arrepender. Então, aquela forma da pregação, da forma que ele falava, era para que trouxesse a consciência para aquele povo. E o que vamos trazer hoje para os nossos dias? Onde está a deficiência da igreja? É trazer essa consciência do arrependimento para aqueles que ouvem a palavra. Porque hoje, na era das profecias, que Jesus manda dizer, que Jesus diz isso, que Jesus fala isso, é uma pregação para trazer para a pessoa uma emoção. E não para trazer nela uma consciência do arrependimento, para que ela possa ter intimidade com esse Cristo, e através dessa intimidade ela tenha o desejo do Espírito Santo, e uma vez com esse desejo, ela possa ser revestida e ela ter alicerce para vencer as investidas de Satanás. Então, eu vejo hoje que até nessa forma de hoje em dia que a gente vê muitos ministérios pregando, é uma forma vamos dizer assim, de trazer uma cauterização na mente das pessoas e não torná-las realmente dependentes daquelas que ela tem que estar, que é do Pai, do Filho e do Espírito. É isso aí. Infelizmente. E é por isso que a gente vê tantos cristãos deficientes espiritualmente falando. Porque eles ficam só em busca da necessidade, da pregação, da revelação, e não da intimidade. Não vivem, né? Exatamente. Então, eu vejo com isso aqui essa necessidade da gente, que uma vez o Espírito Santo abre a nossa visão, de levar essa consciência para as pessoas, que elas precisam, acima de tudo, se arrepender. Trazer uma consciência de que o arrependimento vai trazer uma consequência, essa consequência vai ser boa. E tem que ser um arrependimento verdadeiro, né? E não a emoção, que é o que acontece nas pregações. Por isso que um dia o senhor citou aqui o livro Porque está o Pleno Avivamento, eu acho ele interessante, porque ele fala muito sobre isso. Sim. Hoje a gente vê as igrejas cheias, mas são igrejas inchadas. É o pão com fermento, né? É. Infelizmente. Nossa, essa leitura hoje está sendo reveladora para mim. Tem uma
uma mensagem aqui que fala sobre a pregação de João Batista, bem interessante. Viver no tempo da graça é realmente um privilégio, que é o que a gente vive hoje, né? O acesso à salvação eterna é muito mais claro do que no Antigo Testamento. Se você parar para pensar, João Batista e os discípulos ali antes da graça, antes da ressurreição, eles viviam a lei dos profetas, eles viviam o Antigo Testamento. E às vezes a gente não tem essa noção, né? A gente, por ter os spoilers da vida, a gente não entende as coisas que estão acontecendo. Então a gente tem que parar para pensar como era para eles naquele momento. Contudo, ela continua sendo uma jornada. E como toda viagem tem início, meio e fim. João Batista nos mostra destes pré-requisitos, que é o arrependimento. Muitas pessoas acham que Deus está desesperado por lotar o céu, porque ele fez um alto investimento e precisa vender os lotes. Daí ele vai aceitar pessoas de todo tipo fazendo qualquer tipo de coisa. Ou seja, eles acham que para entrar no céu há um filtro: pecado, prostituição. Quer dizer, eles não. Vamos de novo. Ou seja, eles acham que para entrar no céu não há filtro. Pecado, prostituição, adultério, tudo vale. Levante a mão e você já está salvo. E não funciona assim. João nos diz que o que é preciso. É preciso frutos que mostrem o nosso arrependimento. Se ao olhar para nós, Deus enxergar um trapaceiro, caraca, Deus enxergar um trapaceiro espiritual, ele não permite o acesso ao seu reino eterno. Caraca, detonou. É isso. E quantos trapaceiros espirituais que a gente acha que a pessoa tem a unção, como você falou, o falso profeta, o falso mestre, o falso ungido, que está enganando as pessoas, mas cadê os frutos? E aí, cara, na hora de separar o joio do trigo, é que a gente vai ver quem realmente é quem. A gente vê muito isso nos apegos que as pessoas têm. Eu vou usar o nome aos pastores, o diácono, as pastoras, você vê que as pessoas acabam criando, não que seja errado, vamos dizer assim, um vínculo, mas um vínculo de apego tão grande que tudo que precisa vai àquela pessoa e não a Deus. A dependência é tão grande. Não, é porque eu preciso, fulano vai me dar uma palavra, mas ela acaba não tendo essa dependência, essa intimidade que precisa ter. Aqui tem uma explicação muito interessante que fala, né, do Espírito de Deus. Ele fala assim, ó, desceu como pomba sobre o Senhor Jesus. É importante salientar que o Filho do Altíssimo veio a este mundo como homem e não como Deus. Portanto, para realizar as obras do Pai, sobretudo para vencer as perseguições e dor, o sofrimento e o pecado, ele precisava estar revestido do poder do Espírito Santo. Foi esse poder que o capacitou a resistir a todas as presunções do inferno e se tornar o redentor de toda a humanidade. Então, até aquele momento, vamos dizer assim, era o homem, né? Mas após aquela confirmação, era o homem que agora era capacitado pelo próprio Deus para cumprir o propósito que veio na Terra. Então, aí é que está. Quando a gente chega na presença, a gente precisa do Espírito, para que a gente cumpra o nosso chamado, para que a gente cumpra o nosso propósito estabelecido pelo Espírito Santo. Uma vez revelado em nós, né? Putz, tremendo isso aqui. Hoje eu entendo porque eu amo esse papai. Deu sentido da minha vida, cara. É muito bom, é muito bom. E quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente conhece o Evangelho, mais sentido faz. Mais transformação tem que ter. Mais revelação a você tem que ter. Então, tipo assim, quando a gente apenas lê a palavra, a gente aprende um pouco. Aí a gente lê de novo, a gente aprende mais um pouco. Quando a gente senta para estudar, discutir, ver a visão dos outros, eu costumo dizer assim, cara, Deus já revelou tudo para todos. E muitas vezes a gente quer que ele revele tudo para mim. Não, ele revelou um pouco para mim, um pouco para Neide, um pouco para Elisângela, um pouco para o Delei, um pouco para Vanusa, um pouco para Fabiana, um pouco para Cristina e um pouco para o Diego. E quando a gente compartilha um pouco que revelou para todo mundo, aí soma-se a um só. E aí você entende por completo tudo.
Então, muitas vezes a gente quer que seja revelado tudo a nós. Não, você precisa começar a andar com pessoas que buscam ao Senhor, que eles vão ter as respostas da sua pergunta, assim como você vai ter as respostas da pergunta dela. É uma Então, troca, né? hã? É uma troca, né? Sempre, nunca andar sozinho. É por É isso o que entendimento que a gente tem. É por isso que existe as comunidades, é por Uhum. isso que foi criado a igreja, é por isso que foi criado estar juntos. Só que o que acontece? A igreja primitiva para a igreja de hoje é muito diferente. Por quê? Porque a religiosidade se perdeu. A construção, se você pegar a história da igreja, ela sobrevive hoje porque Deus é muito bom. Porque se pegar a história da igreja, se você pegar ali o concílio, se você pegar Constantino, por que ele construiu a igreja? Era por interesses próprios. Isso. E aí você fica assim, cara, aí você pega assim, mas tinham 300 caras ali para descobrir o que ia pôr ou não na Bíblia. Beleza, mas vamos pôr assim, ó, se você pegar ali aqueles 7 livros que foram acrescentados no Antigo Testamento, é de interesse próprio. Porque ali te dá autoridade para distorcer algumas coisas. Então precisamos pensar, cara, o que realmente Deus quer de nós. E quando a gente pega um apócrifo, que às vezes a gente fica assim, não leia, porque você vai se desviar, leia com o Espírito, para que ele te dê discernimento se aquilo realmente vem de Deus ou não. E se você sentir que não é de Deus, joga fora. Mas tem muita coisa dentro do apócrifo que acrescenta ao nosso conhecimento. E a gente quer jogar fora. Então a gente precisa aprender a estudar tudo, aprender a reter o que é bom e jogar fora o que não é. A gente tem muita coisa dentro da própria Bíblia que é apenas contexto histórico, que não serve mais para nós nessa época. Está assim contando a história daquele povo. E muita gente quer pegar aquela parte histórica e transformar para hoje. Já não é mais. O seu Éder, você falou aí agora, eu veio aqui na minha mente um vídeo que eu vi ontem, né? Sobre a questão da Bíblia. Não sei se você ouviu esse vídeo também, que a Bíblia está sendo revisada, vai ser atualizada, a palavra é corrigida pela inteligência artificial. Sim. Então, vai trazer correções, ou seja, o que está escrito nela que eles acham que é errado. Então, qual que é o conselho que essa pessoa, ao gravar esse vídeo, estava falando assim, cristãos, procurem hoje investir em comprar Bíblias, leiam, estudem. Tenho várias Bíblias agora, nesse momento, porque as novas que virão vão ser Bíblias, eu vou usar o termo assim, não foi o que ele falou, mas distorcido. Vão tirar realmente um exemplo que a gente está lendo aqui agora, que traz para a gente essa revelação do Espírito. Então, as próximas gerações, vamos dizer assim, que vão ter acesso a essa Bíblia, você tem noção como é que vão ser discipulados, ensinados? Então, é um investimento que eu falo assim, a gente precisa realmente ter, né? Eu vejo hoje que as pessoas gostam muito da Bíblia ali no celular, tal, mas, gente, não tem como você ler no celular e ter a mesma sensação de que você está aqui folheando, lendo, na essência, é algo diferente. Até porque no celular, muitas das vezes, vocês têm a notificação, aí você está lendo alguma coisa, chega uma notificação. E essa notificação já leva à distraição mental, você já se perde do foco e a essência que o Espírito Santo quer te revelar. Então, e até no 459, ontem, o menino deu 2 exemplos de Bíblias, né? Eu até aproveitei, entrei lá na Shopee e comprei. Eu estou só falando porque me veio essa mente também, essa questão desse vídeo. Eu nem sei se eu mandei lá ou foi no grupo da minha família. E ele orientando, né? As pessoas realmente fazer esse investimento. Agora já comprarem, porque a gente sabe que coisas piores virão. Tudo faz parte de um plano, né? Mas... E se a gente quer avançar, se você quer avançar em conhecimento, investe em Bíblias caras. Isso. Seria, no caso, uma Bíblia de estudo. A própria Thomas Nelson, cara, eu peguei os reviews antes de comprar, ela tá hoje está sendo uma das melhores Bíblias de estudos em português. Então, invista, e não tenha só uma, tenha várias, para você estar comparando, para você estar estudando,
para você estar entendendo. E a Eu Bíblia faço isso aqui agora. Minha é, leitura tem 3 Bíblias abertas. é isso aí. E Eu a- gosto, às vezes, tem uma palavra em uma que na outra, e aí você vai, o Espírito Santo vai te trazendo é isso aí. Vai te dando compreensão. E quando você pega a Bíblia no celular, por exemplo, é muito confortável, mas o aplicativo de celular, na hora que eles falarem assim, não quero mais, ele some do seu aparelho. Não é que ele vai sumir, mas ele simplesmente vai parar de funcionar. Então, tipo assim, eu vejo, né, de que a gente está caminhando para esse fim assim muito acelerado. É. Muito passos acelerado. largos, né? E, aí, me preocupa. e isso da inteligência artificial, por que que eles querem? Eles querem tirar o confronto. O que que a O poder de Bíblia... raciocínio do ser humano, o poder de fala, o poder de pensar. Sim, Porque eu não preciso pensar, eu vou lá, ele me diz o que eu vou fazer, tudo. Você tem noção? Vão ser verdadeiros robôs. sim. E a palavra, se você olha só, pensa comigo. Se você está indo numa comunidade, numa igreja, e a palavra que é colocada lá, ela não te exorta, não traz confronto ao seu coração, tem algo errado. Porque ela tem que o que que o confronto traz? Por que você exorta o seu filho? Por que você corrige o seu filho? Para que ele cresça, para que haja nele um crescimento saudável. Agora, se você vai numa igreja, numa comunidade, aonde só te agrada o seu ego, onde o seu eu é acariciado, onde só fala sobre coisas boas, onde só fala que você precisa aceitar Jesus e acabou, que não precisa de arrependimento, que não precisa de mudança de hábitos, que não precisa de mudança de vida, que não precisa de mudar, cara, tem algo errado nesse evangelho que você está aprendendo. E esse dia eu estava ouvindo uma mensagem, se eu achar no YouTube, vou até colocar para vocês, que fala assim: o que é esse tal de evangelho do reino que Jesus fala que vai ser pregado nos últimos tempos para que ele volte? O evangelho do reino é a Bíblia toda. É você entender que Deus criou todo mundo, que lá em Gênesis o homem caiu, e porque ele caiu, Satanás se tornou príncipe dessa terra, e que Deus o tempo todo tentou trazer, se unir com o povo que a gente tem lá em Abraão. Deus salva o povo e quer estar com eles, quando a gente vê em Êxodo, quando ele fala que ele quer uma geração de sacerdotes, ele já queria que aquele povo fosse um reino de sacerdotes, mas eles não quiseram. E aí a gente tem Jesus tendo que vir encarnar em homem para que ele trouxesse de volta o arrependimento do reino. E aí a gente tem Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados, e a gente tem Jesus ressuscitando, mostrando que ele é Deus poderoso, e a gente precisa lembrar que ele vai voltar como o Messias, como o Senhor, o rei desta terra, e governar as nações. A gente tem hoje um evangelho pregado pela metade, onde não fala sobre a volta de Cristo, aonde você vê nas igrejas falando: oh, se arrependa porque o reino de Deus está vindo. Se arrependa porque Jesus está vindo. Quando você pega as cartas de Paulo e começa a prestar atenção, o que acontece? As cartas de Paulo, elas são falhas num ponto que eu vejo, porque ele não fala o que ele ensinou para as igrejas. Está ali só corrigindo algo que ele já ensinou. Então, quando a gente ajunta tudo, a gente fala, caraca. Aí você começa a entender o que Paulo ensinava. Paulo ensinava tudo isso. E ele falava muito claro, Jesus está voltando e ele vai voltar para reinar em nós, para reinar conosco, ele vai voltar. O nosso corpo vai mudar, a gente vai ter um corpo glorificado, a gente vai ter um corpo imortal. Nós somos eternos. E Jesus vai voltar para trazer isso. Então vocês precisam se arrepender e esperar por ele com zelo, com paciência e levar essa palavra. Essa era a pregação de Paulo às igrejas. E isso ele treinava nas igrejas. E o que a gente tem hoje? Só se arrependa do seu pecado. Jesus ressuscitou. Você falando isso aí, Eder, a gente vê assim, tudo desde que a gente começou esse entendimento da palavra, as igrejas, não importa a bandeira, eles continuam só dando leite mesmo. Não tem um ensinamento, não tem uma comida sólida. Continua
pessoa indo na igreja e lá e só dá o leitinho, mas parece que eles querem isso daí, entendeu? É sobre interesse puro acho que, como é que se diz? Interesse puro em ganhar, que é a ganância, né? Aquilo ali, ele não tá fazendo, ele se diz lá que ele tá servindo a Deus, tá fazendo aquilo ali para Deus, ele tem que fazer pro próximo que vai lá, e dar comida sólida para essas pessoas lá na igreja, e ele continua só, o que ele quer é que enche a igreja, ficar só dando leitinho ali. Mas é o que falou. Hoje, as lideranças estão a fim das igrejas inflamadas, das Uhum, igrejas cheias de gente, de pessoas com conteúdo raso, com exato, conteúdo superficial. Por quê? Porque quando há conhecimento, há confronto. E quando há é, confronto, eles não querem confronto. Para que que eu vou querer alguém me confrontando? é, Tava, distorcer a palavra lá dentro, que quer fazer o certo lá dentro da igreja, ele vai se sentir confrontado. eu estava estudando ontem e eu vou até fazer, eu fiz um post, eu vou estar postando ele hoje, mas olha o que eu ouvi. Fala assim, ó, que os falsos profetas e mestres, eles fazem oposição ao pensamento crítico, em vez de encorajar as pessoas a pensar por si mesmas. Uhum, Então, tipo assim, é o que a gente está falando. Eles preferem que as pessoas se submetam a eles do que quando você conhece a verdade, ela te liberta. E eles não querem você livre deles. exato. Então você não pode pensar por si mesmo. Você não pode ter consciência. Você não pode andar com as suas próprias pernas. Você precisa do seu líder espiritual. Independente de placa, você precisa do seu apóstolo, do seu bispo, do seu Uhum, pastor, do seu padre, do seu papa, do seu da diocese, você precisa da igreja, não, você precisa do Senhor. Exatamente. Você precisa do Senhor. Essas coisas vieram para o que a gente acabou de falar, para que haja essa comunhão, para que haja essa troca de experiências. Mas quando essa troca de experiências te domina, você se perdeu. Então eu vejo aonde a igreja se perdeu. E eu acredito e estou vendo um levantar do espírito para que isso se quebre, entendeu? Um derramar do Espírito Santo nas pessoas e um despertar para o quê? Para entender o que as doutrinas estão fazendo com as pessoas. E para entender, a doutrina ela é necessária para você controlar uma igreja. Não estou criticando isso, mas sim você precisa pensar o que uma liderança, por que que ela está, como ela está controlando. Eu gosto muito da frase do Pablo que ele fala assim: se você vai numa igreja e lá não prega sobre família, vaza de lá, véio. Porque é o alicerce do reino, é a família. É o alicerce de tudo, tá na família. E se você uhum, não tem um lugar que fale sobre família, que não preserve a família, que não tem isso como importância e relevância, cara, tem algo errado. E se você vai numa igreja onde o cara pega um versículo bíblico, pega 1 hora em cima só de um versículo bíblico, tem algo errado. Por quê? Porque depois de 10 minutos ele já está pregando outra coisa que não tem nada a ver com aquele versículo. Ele só lê aquele versículo para falar que abriu a Bíblia. Então precisamos estar sempre meditando e estar sempre é o que eu sempre tenho falado. É o dom de espírito de discernimento de espíritos. É o que a gente vai precisar muito para esse tempo. E junto com ele o dom de sabedoria e conhecimento. E junto com o dom de sabedoria e conhecimento vem o dom de profetizar. Então, é o tempo de voltar a essa essência do Espírito. Voltarmos a buscar Deus verdadeiramente, não estou falando para você não ir, eu falo, frequente uma comunidade, frequente uma igreja, é importante. Mas tenha discernimento, tenha conhecimento, para você saber se o que está sendo falado lá vem do Espírito ou não. E isso você só adquire estudando a palavra, estudando a Bíblia. Esse dia não foi no grupo, acho que nenhum de vocês estão, mas o cara falou: leia a Bíblia até dezembro. Ele colocou um relato lá. Eu falei assim: pare de querer andar sozinho. Tem uma frase muito boa para quem já fez ou para quem conhece, que é o encontro de casais que há,
que a frase é muito boa, que fala assim, ó, sozinho eu vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Esse é 10. Então, por exemplo, se eu me dedicasse e resolvesse ler a Bíblia sozinho, em um ano, vamos colocar que é o que todo mundo fala, eu já vi gente que em 52 dias leu a Bíblia inteira. Mas juntos, com essa dedicação, com essa vontade, estar aqui há mais de um ano está me fazendo ir mais longe, está me fazendo a ter mais intimidade com o Espírito, está me fazendo a entender melhor a palavra do Senhor, está me fazendo, junto com vocês, descobrir o que o Senhor tem para nós. E E isso tem uma diferença, né? De ler e estudar, né? Se você lê em 52 dias, o que você vai tirar disso? Não aprendeu nada. você só leu. Só leu. Você só vai colocar no seu currículo, eu li a Bíblia inteira em 52 dias. Tá, mas e aí? O que Moisés fez para tirar o povo do deserto? Ah, não sei. Ele foi lá e falou com o faraó. Gente, precisamos buscar a estudar a palavra sempre com o discernimento do Espírito, para que ele esteja sempre revelando. Eu gosto de dizer que a Bíblia ela é viva. Então, todos os dias que você lê, você aprende algo. E o interessante, assim, que quando um lê e o outro acompanha, você consegue pegar, eu não sei vocês, mas eu consigo pegar, sabe? Eu consigo ter entendimento, ter um discernimento da palavra. É a mesma coisa que ontem eu estava ouvindo o Pablo, eu estava ouvindo um livro, e aí eu voltava a ele várias vezes, assim, sabe, para você não perder nada, sabe, para você pegar tudo, porque ele fala algumas coisas muito em código, né? E aí você vai ouvindo, e aí você volta para você ouvir de novo. É a mesma coisa a palavra, a gente estuda ela aqui, aí depois a gente volta em alguns capítulos, né? Então eu creio, assim, que isso faz você ter uma... É como se a palavra ela entrasse dentro de você, e não você só lê ela. Você quer... Eu tenho... Tô com ele aqui do lado. A Neide falou de um livro. Esse livro aqui não é fácil de achar, mas é um livro muito bom. Esse aqui, ó. Fica ao contrário esse negócio. É Redescobrindo o Reino, de Myers Morrow. Tem na Amazon. Leva 60 dias para chegar, porque você pede e eles fazem, tá? Eles vão lá e imprimem o livro. Cara, este livro faz sua cabeça fazer assim, ó. O cara teve uma visão de reino que a gente não tem. De porque o que significa o reino de Deus nessa terra, sabe? E aí ele tem uma parte do livro que eu li esses dias, ele fala assim, o que tem sido pregado, o por que o evangelho do reino não tem sido pregado e como tem sido distorcido. É a mesma coisa, ele dá um exemplo que ele fala, se eu não me engano, é a mesma coisa de você contrata um cozinheiro. Nossa, isso é forte. Você contrata um cozinheiro e você vai dar um jantar. Aí você fala com esse cozinheiro, olha, a gente quer comer peru. Então você vai fazer um peru para a gente comer. E na hora de servir, ele serve codorna. Entende? Então, o evangelho tem sido isso. Deus nos deu algo tremendo através da sua vida, das suas escrituras. Só que isso foi se perdendo, que hoje o que a gente tem comido é codorna. O que a gente tem comido não é nem metade daquilo que realmente é. E aí a gente só começa a ter essa maturidade, como a gente sempre diz, parar de tomar o leitinho, começar a comer comida com substância que nos dá força para viver o dia a dia, é quando a gente começa a buscar por si só. Quando a gente começa a fazer um grupo assim, onde a gente está aberto aqui, sem religiosidade, sem liderança, onde todo mundo vai lá buscar e cada um tem a sua essência. E todos aqui estão livres para falar, para comentar, para perguntar, para que a gente possa aprender um com o outro. E eu quero falar para vocês que são sempre quem está com a gente, não saia daqui com dúvida. Se você tem alguma dúvida, pergunte. Se eu não tenho a resposta, a Neide tem, ou o Diego tem, a Fabiana tem. Se ninguém tem aqui tem resposta, a gente vai estudar, buscar na internet para a gente ter essa resposta. Mas não saia daqui com dúvida.
Não saia daqui pensando, pô, será que era verdade mesmo? E outra, não acredite 100% no que eu digo ou qualquer um diga. Se você ficou com dúvida e não compreendeu, vai buscar no Senhor, vai orar. Eu gosto muito quando Paulo fala de uma cidade que ele chega lá, eu vou decorar o nome dessa cidade. Mas ele fala que ele admirou essa cidade porque ele pregava para eles, eles ouviam com respeito, anotava tudo, depois ia lá na palavra ver se estava coerente com aquilo que ele estava fazendo. Ele falou que eles eram muito sábios por isso. Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso. A gente está falando, você está ouvindo, você tem que estar lá na palavra confirmando se é aquilo mesmo que o cara está falando. Mas se você não tem conhecimento da palavra, você vai buscar na onde? Como? É Mispa? Mispa? Não é Mispa a cidade? Acho que é. Tá em Hebreus. Não, não tá em Hebreus. Ah, não lembro. Hebreus não É foi. que nós estava lendo Paulo esse tempo, né? Ele fala Aí desse. lá falou, ele foi na cidade e aí chegou lá. A É cidade Bereia. que Bereia. 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 Os Bereios. Os bereanos. Uhum. Paulo andou muito, né? Paulo falou. Paulo exerceu o que era necessário. E sofreu o que a gente não quer sofrer. Qual que é o nome do escritor mesmo do livro que o senhor falou aí, por favor? Miley. É que não dá para ver, né? Ao contrário, olha lá. Descobrindo o Miles reino. Moore. Miley Morrows. Morrow. Esse cara teve no Brasil. Ele é de uma ilha inglesa. E só na Amazon tem, não tem em outro site. Não, só tem na Amazon. Eu olhei aqui no Shopee e não achei não. Não, só tem na Não Amazon. tem, não tem na Shopee nem no Mercado Livre, só na Amazon. É porque, como eu falei, ele não tem nem impresso. Você vai pedir e eles vão fazer o livro e vão te mandar. Então leva quase 60 dias para chegar. Mas se você procurar ele no YouTube, tem várias mensagens dele. Ô, Cara, Helder, vamos fazer um grupo de leitura dele? muito bom. Tem Marcar o horário pra gente fazer um grupo de leitura dele, já que você tem ele. É muito bom. A gente lê meia hora por dia, a gente acaba de ler ele em uma semana. Ele não é muito grande, não. Então, vamos embora marcar? Vamos pensar, vamos estudar. Tá. O negócio é arrumar um horário para fazer isso. Tem que ser à noite antes de dormir, né? É à noite, tipo 1h da manhã. Ah, fala sério. Olha, eu tô me adaptando a acordar 4h30 da manhã. 9 horas eu já tô pedindo. Ontem mesmo eu falei, não, por que tá fazendo janta? Não, a gente tem que ir 9 horas, tem que estar dormindo já. Pessoal, vou ter que ir. Boa noite, bom dia para vocês, tá? Bom dia. Tchau. Bom dia. Bom dia. Vamos estar encerrando também? Aí amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta para estudar mais a palavra. Diego, pode orar pela gente? Pra gente finalizar, por favor? Sim. Estão escutando bem? Sim. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Paizinho, agradecemos porque tivemos a oportunidade, ó Pai, de estar nesse grupo e hoje aprender um pouco mais, ó Pai, da Tua palavra, aprender aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações, ó Pai. Pedimos, ó Pai, ajuda, ó Pai, do Seu Santo Espírito para que nós possamos cumprir, ó Pai, e obedecer, ó Pai, aquilo que está sendo transformado em nossos corações. Pedimos, ó Pai, clamamos, ó Pai, por mudança em nossas vidas. Usa-nos, Senhor, para que nós possamos refletir, ó Pai, o Seu amor em outras pessoas, para que pessoas venham conhecer da Tua palavra, ó Pai. Paizinho, queremos agradecer, ó Pai, pelo Teu cuidado em nossas vidas, ó Pai, e pedimos, ó Pai, pelos enfermos, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja com as famílias, dando todo o suporte, ó Pai. Queremos agradecer também pela recuperação, ó Pai, dos enfermos. Paizinho, sê conosco no dia de hoje, ó Pai, nos dá bom ânimo, ó Pai, para continuar neste propósito, ó Pai, e cada vez mais estarmos firmados, ó Pai, na Tua palavra. Oramos agradecidos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Depois dessa oração, depois da nossa leitura, Deus falou muito aos nossos corações e como Ele tem usado a vida de cada um para ministrar
em nossos corações. Se você curtiu, compartilhe, mande para um amigo, e eu quero sempre estar te convidando. Esteja com a gente na leitura ao vivo, de segunda a sexta, às 5 horas da manhã, aqui, horário do Mato Grosso do Sul. Se você não pode, porque é um horário que você já está arrumando as coisas para ir trabalhar, entre, deixe o áudio fechado, a câmera fechada, mas vai ouvindo e vai absorvendo aquilo que Deus tem para você para esses dias. Agora, se mesmo assim, se você não pode, continue assistindo aqui pelo YouTube, fique à vontade. Se você tiver alguma dúvida, comente, ou ali no grupo também pergunte, mas não fique na dúvida. Busque ao Senhor e deixa Ele ministrar ao seu coração. E que você tenha cada dia mais o desejo de amadurecer a sua fé e buscar ao Senhor. Que Deus te abençoe.